Apatosaurus é este enorme animal que estamos aqui a ver apenas a metade do seu tamanho normal, pois que em vivo um adulto media à volta de 20 metros de comprimento e por cerca de 30 toneladas. Pertence àquele grupo que nós designamos por saurópodes, são grandes quadrúpedes herbívoros que tinham a particularidade de ter um pescoço muito comprido e uma cauda também muito comprida. Eram animais pesados que tinham uma vida social muito intensa, neste sentido de que se deslocavam e que viviam em grandes manadas, e há provas disso em grandes pistas nos Estados Unidos da América, onde se vêem dezenas e dezenas de rastros de animais, o que prova essa mesma vida social. Em Portugal há, por exemplo, rastros de pegadas de animais deste tipo, não propriamente do Apatosaurus, porque isso nós não sabemos, mas animais deste tipo na zona do Zambujal, no concelho de Sesimbra. As pegadas dos dinossauros são documentos indiretos da sua presença e da sua passagem por esta parte do nosso território, neste caso há cerca de 140 a 150 milhões de anos. As pegadas são testemunhos indiretos, como eu disse, porque há outros locais, como por exemplo na Lourinhã, onde são riquíssimos e abundantes os testemunhos diretos, quer dizer, as ossadas. Neste caso, as pegadas, ou icnitos, também é o nome que se designa, icnitos do grego iknos, que quer dizer vestígio. As pegadas aqui são atribuídas a um grande saurópode e a um trilho muito bonito que se vê aqui enviesado relativamente a esta laje, onde se observam perfeitamente as impressões das patas traseiras e das patas dianteiras mais pequenas. Esta outra jazida do Cabo Especial, ou melhor, da capela de Nossa Senhora da Pedra da Mua e Nossa Senhora da Pedra da Mua ou Pedra da Mula, Mua ou Mula, vem de uma tradição, julgo que remonta ao século XIII, em que pastores disseram que tinham visto Nossa Senhora a subir a falésia escarranchada numa mula gigante, e essa é a primeira alusão que há às pegadas de dinossauro que se encontram impressas nesta imensa laje inclinada, muito empinada, e que tem vários trilhos com pegadas de dinossauros. E um desses trilhos foi então considerado como os vestígios deixados pelas pegadas de uma mula que teria transportado a Virgem. Estamos agora aqui perto de um estegossáuro, um quadrúpede herbívoro contemporâneo do Apatosauro, que vimos há pouco. Está representado neste exemplar, nesta réplica, em metade do seu tamanho normal. Ele mediria à volta de 6, 7 metros de comprimento e poderia pesar também alguma coisa como 5 a 6 toneladas. Era ornamentado por um conjunto de placas ósseas ao longo da coluna vertebral. Estas placas, pensa-se hoje que tinham funções de regulação térmica. Além disso, possuía na extremidade da cauda 4 esporões ósseos pontiagudos e longos com que provavelmente se teria defendido dos seus inimigos. O Pachycephalosaurus deve o seu nome ao facto de ser um animal com um crânio muito espesso, a cabeça óssea muito espessa, e daí dizer-se que é um dinossauro de cabeça espessa, o rei da cabeçada, como hoje já toda a gente lhe chama. Era um animal herbívoro, mas ao contrário dos que vimos anteriormente, marchava com as patas traseiras, portanto designa-se por um bípede. As patas traseiras eram tridáctilas, com 3 dedos, e as patas dianteiras, as mãos, eram munidas de 5 dedos, cada um deles terminado por uma pequena garra. Estamos agora no meio de uma família de Triceratops, ou seja, dinossauros com 3 cornos na cabeça, e daí o nome. Neste caso temos um adulto e 2 jovens. Os Triceratops eram também herbívoros, de grande corpulência. Este animal não deve estar numa dimensão muito diferente da realidade. Um adulto teria cerca de 2 metros de altura por 6 a 7 metros de comprimento.
A sua enorme cabeça era protegida por um grande escudo e por 3 grandes cornos, um na ponta do nariz à semelhança dos rinocerontes. Eram herbívoros, tinham a extremidade da boca munida de um bico, como de resto tem também o rinoceronte. Pensa-se que este animal teria um habitat muito próximo dos grandes herbívoros que ainda hoje existem nos mamíferos, e há um caso de pistas deixadas nos Estados Unidos que permitem pensar, ou pelo menos supor, ou aventar a hipótese, isto é talvez mais uma especulação do que outra coisa, que estes animais, os adultos, se colocariam num grande círculo quando eram atacados pelos predadores e protegeriam os filhotes no meio desse círculo, à semelhança do que fazem os grandes herbívoros de hoje também. Era um animal com 4 patas assentes no chão, muito grossas, muito espessas, que provavelmente seriam assim para suportar o seu enorme peso, à semelhança do que tem, por exemplo, o elefante atual. O Tiranossauros é o único carnívoro desta exposição. Era um animal de grande corpulência, o dobro daquilo que estamos a ver aqui na imagem. Tinha uma enorme cabeça com uma boca demasiadamente grande, de onde emergiam dentes muito longos e pontiagudos. Tinha uns membros anteriores muito definhados e essa característica, conjuntamente com a dos dentes, faz-se pensar que seria não um animal, um caçador ativo, mas um animal que comeria carne de animais já mortos. Marchava sobre as patas traseiras, que eram muito fortes, musculadas e com 3 dedos. Maiasaura é o nome deste dinossauro que temos aqui atrás de nós. O nome quer dizer dinossauro boa mãe, e esse nome deve-se ao facto de ter sido encontrado nos Estados Unidos da América um ninho com o adulto na proximidade. O ninho tem exatamente esta configuração, vê-se que foi intencional, e no interior encontravam-se não só ovos, alguns em eclosão, com os próprios fósseis dos recém-nascidos ou dos fetos, dos embriões ainda dentro de conservados nos ovos, e outros já cá fora, ensaiando os primeiros passos. Sabe-se que estes animais viviam em manadas muito grandes, muito numerosas, e isso se conhece por grandes rastros deixados por pegadas destes animais, por exemplo, que se deslocavam das terras baixas, onde se alimentavam sobretudo de vegetações rasteiras, e faziam migrações anuais para as terras mais altas e mais secas, onde acasalavam e criavam a sua prole. Estes animais, pela velocidade de crescimento que se pensa ter, e sabe-se através dos esqueletos, admite-se que seriam talvez animais de sangue quente, o que só agora se começa a admitir para os dinossauros, porque sempre se pensou que se tratassem de animais de sangue frio. Estes répteis têm uma particularidade que reside na forma, na configuração da ponta do focinho, em bico como os patos, e daí o facto de se chamarem dinossauros bico de pato. Temos estado a observar sucessivamente réplicas de dinossauros robotizadas. Estas réplicas têm um interior mecânico que está aqui esquematizado à minha direita, um robô, onde um sistema de cabos, de tubos com ar comprimido movimentam um conjunto de êmbolos, e tudo isto é comandado por um computador com um programa previamente estabelecido, é o cérebro de cada um dos animais. Este robô que aqui temos está munido de uma caixa de comando manual, onde o visitante pode exercer algumas das operações que o animal sabe fazer: baixar o corpo,
levantar, rodar para a direita ou rodar para a esquerda, abrir a boca, etc. Este conjunto de exemplares que temos estado também a observar permite-nos fazer agora uma síntese e com ela chegar àquilo que se entende por dinossauro. Os dinossauros eram répteis, embora haja autores que pensam que alguns deles poderão mesmo já estar incluídos no grupo das aves. Algumas aves atuais poderiam ser a continuidade dos dinossauros entre nós, uma ave como a avestruz ou até como o peru, por exemplo. Todavia, há um conjunto de particularidades que estes animais têm e que os répteis não tinham. Os répteis que nós conhecemos e que não têm, é o facto dos membros estarem eretos por baixo do corpo, sustentando o peso do animal. Nos répteis, as patas estão colocadas lateralmente ao corpo e o animal rasteja com o ventre no chão, enquanto que os dinossauros, os membros estão verticais, suportando o peso do corpo, como fazem, aliás, os mamíferos ou as aves atuais. Esta é uma das principais características dos dinossauros, é ter esta postura que os estudiosos deste tipo de paleontologia chamam de postura parasagital. A época da extinção dos dinossauros foi caracterizada por um grande acontecimento, um acontecimento brutal que terá levado à rápida extinção desta espécie. Os cientistas atribuem que razões a esse facto? Bom, fala-se mais frequentemente de extinção dos dinossauros, mas eu penso que se deve falar, sobretudo, de uma extinção em massa, quer dizer, uma extinção que envolve uma grande quantidade de grupos biológicos, quer animais, quer vegetais. Isso aconteceu, de facto, há cerca de 65 milhões de anos e há várias tentativas de interpretação para este acontecimento, que se sabe que é brusco. Há mesmo autores que pensam que é da ordem de meses e que terá ocorrido sobre a Terra ou através de uma catástrofe brusca e de natureza extraterrena ou através de um acontecimento de natureza bem do interior da Terra, por exemplo, o caso do vulcanismo, e há adeptos, precisamente o maior número de adeptos que há para a explicação desta grande extinção, ou se centram no fenómeno vulcânico ou se centram no fenómeno catastrófico, e este fenómeno catastrófico é sobretudo interpretado como tendo sido criado pela colisão de um grande asteroide da ordem de 10 km, estão calculados modelos matemáticos que pensam num corpo meteorítico desta dimensão, que teria colidido com a Terra há cerca dos tais 65 milhões de anos. Também não é fácil entender estas coisas porque o nosso tempo biológico de vida
é muito diferente do tempo de gestação destas mudanças. É, de facto, se é, o tempo geológico é imenso. A Terra nasceu há 4.600 milhões de anos, o que quer dizer que o homem ocupa na vida da Terra 0,005 da história do tempo da Terra, que é praticamente nada. Quer dizer que os homens nunca chegaram a encontrar os dinossauros? Não, entre os últimos dinossauros e os primeiros homens andam qualquer coisa como 61, 62 milhões de anos de intervalo, sem que o bicho homem andasse por aqui a incomodar ninguém. A jazida da Ribeira do Cavalo, também no Zambojal, no concelho de Sesimbra, tem uma particularidade que é a seguinte: tem não só pegadas de saurópodes, que são aqueles animais com patas grossas como as patas dos elefantes, eram herbívoros quadrúpedes, e tem pegadas de carnívoros, tridáctilas, com 3 dedos, que são carnívoros. No que se refere às pegadas dos saurópodes, dos herbívoros, esta pedreira assume um valor muito grande, porquanto é a primeira a nível mundial onde se puderam ver as unhas dos 5 dedos das mãos, portanto, das patas dianteiras dos chamados autópodes anteriores. Nesta localidade foram descobertos 3 níveis com pegadas. Estamos aqui no Jurássico Superior também, entre 140 a 150 milhões de anos, e só aqui foram descobertos 3 níveis diferentes de pegadas. Esta pedreira também exemplifica o facto de estarmos com a camada quase à vertical, o que era impossível que os animais andarem numa posição destas. As camadas estavam horizontais, o terreno nessa altura ainda não constituía camadas, o terreno era horizontal, era também um fundo pantanoso, e só mais tarde, com a continuação da sedimentação, é que as camadas se foram sobrepondo, e muito mais tarde, já muito perto de nós, houve dobramentos motivados por fases tectónicas da orogenia alpina que as colocaram na vertical. Professor Galopim de Carvalho, que importância tem esta pista de Carenque? A pista de Carenque tem importância por vários motivos. Talvez aquele que mais diretamente chama a nossa atenção é o tratar-se da pista mais longa, a pista contínua mais longa da Europa, eventualmente até a pista mais longa do mundo. Um monumento natural como este merece e precisa de ser preservado. Hoje fala-se em várias alternativas para essa preservação. Na sua opinião, como cientista e como pessoa que estudou estes problemas, pensa que todas essas alternativas são viáveis ou considera que apenas algumas delas merecem ser estudadas? Eu considero que apenas uma, que é aquela que preconiza a abertura de um túnel, ou de 2 túneis, visto que a pista tem a autoestrada tem dois sentidos, há 2 túneis a construir. Pensamos que só a construção de túneis com 300 metros de comprimento, que é a totalidade da jazida, não a totalidade do trilho, só essa alternativa é que nos interessa em termos de preservar não só as pegadas, como toda a monumentalidade e grandiosidade da jazida, que tem 400 metros de comprimento por cerca de 100 de largura, e toda esta extensão tem que ser preservada. O trabalho da divulgação, sobretudo o trabalho da divulgação científica ao nível da população em geral, ou mesmo o trabalho de ensinar ao nível de uma classe regular de ensino, eu penso que quem divulga ou quem ensina tem que o fazer com alguma alegria. Isso vê-se perfeitamente no discurso, quer falado, quer escrito, quer corporal, na expressão corporal, e porque isso é condição indispensável para que suscite o prazer por parte de quem aprende ou de quem escuta. Portanto, a comunicação tem que ser alegre para que a recepção seja agradável. E se não houver agrado na recepção, julgo que a comunicação é muito difícil e o objetivo do ensinar ou o objetivo do divulgar perdem-se. É por isso que
para além deste espetáculo, que é a exposição dos dinossauros, considera igualmente importante estas saídas de campo, para estas vivências diretas das coisas, para que se vá criando esse gosto e esse prazer? Com certeza, a ciência não tem que ser hermética, não tem que ser sisuda, não tem que ser elitista, a ciência tem que ser acessível e agradável. E não há coisa mais agradável para aprender ou para lecionar sobre temas da natureza, que é estar bem dentro da natureza. A própria vivência na natureza traz sentimentos de fraternidade e de solidariedade que dificilmente ou que não tão facilmente se conseguem comunicar e receber nos espaços de uma aula, sobretudo se essa aula é fria e desumanizada. E não devemos esquecer que a geologia é uma ciência fundamental para a prospecção e para a gestão dos recursos naturais. Sem geologia não poderia compreender-se o problema do petróleo, o problema do abastecimento de água, o problema da energia, o problema mineiro. E também a geologia, na medida em que nos ensina muito sobre a história da Terra e sobre a nossa própria história, do ponto de vista até de uma visão filosófica, é fundamental à formação global do indivíduo. O homem pode vitimar-se a si próprio, pode vitimar grupos mais ou menos extensos de outros seres da natureza, mas nem que fique a natureza reduzida ao mundo inanimado das rochas, ela acabará por encontrar novamente uma evolução complexa que conduzirá a outras formas de pensamento paralelas daquilo que foi o homem, que poderão até ser mais razoáveis e mais inteligentes do que nós e mais cautelosos. Como é que vê a continuidade deste trabalho de divulgação que começou com a exposição dos dinossauros? Uma das primeiras reações que sabemos que vão acontecer é o trabalho das escolas baseados na visita que aqui fizeram. E hoje, quando nós dialogamos, por exemplo, com as autarquias no sentido de musealizar este ou aquele do monumento natural, a aceitação que temos é francamente diferente daquela que teríamos tido há 5 ou 6 ou 7 anos atrás, quando ninguém tinha ouvido falar de nós. Portanto, entende que esta explosão de visitantes para os dinossauros deu força ao museu, muita força ao museu e muito prestígio. E abre, de certo modo, também uma nova época no nosso país, que é a época dos monumentos naturais. Exatamente. Eu acho que não podia dizer melhor.